Oi pessoal, aqui é o André da Wealth Neighbor e nesse vídeo aqui vamos continuar a discussão sobre o livro Quem Pensa Enriquece de Napoleon Hill. Vamos ver aqui como construir a fundação para começar a aplicar a filosofia de desenvolvimento pessoal de Napoleon Hill. Vamos ver tudo o que precisamos fazer antes de começar a buscar o sucesso. Por favor, leia o aviso legal e se concorda com todos os termos e condições, vamos lá. Então, esse vídeo é a base do começo da aplicação de uma filosofia de desenvolvimento pessoal. Então, vamos tratar do ponto mais importante, conhecer a si mesmo, conhecer os seus pontos fortes e principalmente os seus pontos fracos. Depois vamos ver a influência de preocupações e medo na nossa mentalidade, no nosso pensamento, e como isso influencia nosso estado de espírito. Vamos ver a vulnerabilidade a influências negativas, o que o autor chama do sétimo mal, ou do sétimo grande medo, né? Além dos 6 medos básicos que afligem a humanidade. Vamos conversar um pouco sobre desculpas e álibis, e finalmente ver o maior arrependimento de todos, segundo Napoleon Hill. Então, a importância de conhecer a si mesmo, a importância do autoconhecimento. Sabendo as influências positivas e negativas que chegam ao nosso subconsciente. Então, Napoleon Hill diz que existe um rio que carrega as pessoas ou para a riqueza ou para a pobreza. Emoções positivas nos carregam para a riqueza e emoções negativas nos carregam para a pobreza. E não existe um compromisso, ou estamos indo para um lado ou estamos indo para o outro. A maioria das pessoas passa a vida quicando de um lado para o outro, riqueza e pobreza. E o que essas pessoas têm em comum é serem facilmente afetadas pelas condições externas. Então, por exemplo, na Grande Depressão, muitas pessoas perderam um monte de dinheiro, então passaram a ter pensamentos negativos e coisas ruins começaram a acontecer para elas. Mas depois de alguns anos, passaram a ter mais positividade, passaram a ter mais compromisso, mais força de vontade, passaram a ter ideias mais fortes, passaram a alimentar essas ideias aos subconscientes com emoções positivas. Então começaram a criar planos e a agir nesses seus planos, então passaram a ver coisas positivas acontecendo em suas vidas. Começaram a acumular riqueza e acreditavam que o cenário econômico estava melhorando. Mas depois de um tempo, ocorre alguma outra depressão, ou alguma outra queda na bolsa, ou uma queda no mercado imobiliário, e esse ciclo vai se repetindo ao longo do tempo. As pessoas que estão suscetíveis às influências externas não conseguem sair do lugar. Então é importante fazer um inventório pessoal e descobrir os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Ao fazer isso, se avalie com honestidade e precisão, principalmente no que diz respeito ao seu nível de persistência. Analise com coragem se você sofre de algum dos 6 medos básicos discutidos em um vídeo anterior. Sempre que fizer uma autoanálise, seja verdadeiro, seja responsável por suas respostas e lide com seus pontos fracos. Não invente desculpas para disfarçá-los, pois quanto melhor você se conhecer, quanto antes você começar a lidar com as suas fraquezas, mais cedo vai poder contorná-las e então se dedicar completamente a alcançar os seus objetos de desejo, a alcançar os seus objetivos e as suas metas pessoais. Como as preocupações e medo influenciam nosso subconsciente. A preocupação é um estado de medo crônico causado pela indecisão. Para nossa sorte, como a preocupação é um estado de espírito, ela pode ser subjugada pelo hábito de tomar decisões firmes, pelo hábito de ter pensamento positivo e pelo hábito de alimentar a nossa mente com essas emoções positivas. A preocupação é uma das principais fontes de pobreza e impotência, e um dos grandes motivos que impedem as pessoas de serem bem-sucedidas. Os 6 medos básicos são transmutados em um estado de espírito de preocupação através da indecisão. E esse é completamente o oposto do que Napoleon Hill espera da sua filosofia de sucesso. Ele espera que ao desejar riqueza e alimentar esse desejo nosso subconsciente com emoções fortes, vamos ter planos concretos para seguir
para transmutar esse desejo em seu equivalente físico. Mas aqui está acontecendo o contrário. Os medos, que são emoções negativas, são transmutados em um estado de espírito de preocupação, que nos paralisa, que não nos deixa seguir em frente, que não nos deixa tomar decisões de forma eficiente e que nos acorrenta a uma vida medíocre e sem sucesso. Então, a partir disso, a gente pode ver que o subconsciente está sempre funcionando. Ele pode funcionar tanto para o bem, transformando o objeto dos nossos desejos em objetos físicos, ou para o mal, levando a um estado de espírito de preocupação e sendo paralisado pelo medo. E se vocês lembram bem, temos 100% de controle sobre o nosso pensamento. Então, temos a escolha de alimentar o nosso subconsciente com emoções boas ou emoções ruins. Quando você passar a acreditar nisso e conseguir eliminar o hábito da preocupação da sua vida, vai perceber que terá uma vida cheia de equilíbrio, tranquilidade, serenidade e, mais importante, felicidade. Então, vale a pena se concentrar um pouco nisso. A vulnerabilidade a influências negativas, o que Napoleão Hill chama de sétimo mal, que está acima dos 6 grandes medos, por ser mais difícil de ser atacado. Então, para vencer essa vulnerabilidade a influências negativas, reconheça que você tem força de vontade e utilize-a até construir uma barreira imune a influências negativas do seu subconsciente. Reconheça que você, como qualquer outro ser humano, é preguiçoso, indiferente e vulnerável a todas as sugestões que se alinham com suas fraquezas. Então determine suas fraquezas e tente melhorá-las. Reconheça que é vulnerável aos 6 medos básicos e crie hábitos para anulá-los. Faça aquela autoavaliação, seja honesto com suas respostas e não tenha medo de descobrir os seus pontos fracos, pois essa é a melhor arma que você vai ter para alcançar o sucesso. Reconheça que influências negativas afetam seu subconsciente. Então, nós temos 100% de controle sobre o nosso cérebro, sobre o nosso pensamento. E, portanto, podemos escolher se vamos ter pensamentos positivos ou pensamentos negativos, se vamos acatar emoções positivas ou emoções negativas. Sempre teremos essa escolha. Então, escolha as influências positivas e elimine as influências negativas para conseguir alcançar os seus objetivos, para conseguir alcançar o que deseja. As pessoas afetadas pelo pessimismo, pela negatividade e pelas preocupações são íntimas de desculpas e álibis. Controle sobre a mente é um resultado de disciplina e hábito. Ou você controla sua mente ou é controlado por ela. E o jeito mais fácil de manter o controle é se ocupar com o objetivo definitivo, auxiliado por um plano definitivo. Devemos ter aquele desejo do objetivo definitivo, devemos saber o que queremos e devemos ter um plano definitivo para alcançar o que queremos. Assim, alimentamos o nosso subconsciente com pensamentos positivos, alimentamos o subconsciente com emoções positivas. E se decidirmos tomar a iniciativa e agir sobre os nossos planos, se decidirmos não nos dar por vencido perante o fracasso, se decidirmos perseverar, aprender com os nossos erros e melhorar cada vez mais os nossos planos definitivos, vamos estar cada vez mais perto da representação física dos nossos desejos. Os fracassados sabem todos os motivos pelos quais fracassam e inventam álibis convincentes para se justificar. Então, não seja essa pessoa, não seja um fracassado. É muito ruim mentir, mas a pior coisa que pode fazer é mentir para si mesmo. Tenha coragem de admitir os seus defeitos, tenha coragem de se conhecer e comece a se aprimorar o quanto antes. E a importância da persistência, não desista após uma derrota. Para uma pessoa bem-sucedida, uma derrota é uma condição passageira, mas para uma pessoa fracassada, uma derrota é uma condição permanente. E você tem o controle sobre sua mente, então pode escolher que tipo de pessoa você é. E finalmente, o maior arrependimento de todos, segundo Napoleon Hill. Nessa parte do livro, o autor foca em arrependimentos, nos Cs. Se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse trabalhado mais, se eu tivesse coragem de falar com ela, se eu não tivesse hesitado tanto. C, C e C.
As pessoas fracassadas e medíocres que não têm nenhuma ambição estão super acostumadas a inventar desculpas, a criar esses Cs para justificar a sua condição de fracassado. E o maior arrependimento de todos: se eu tivesse coragem de me ver como realmente sou, poderia ter a chance de descobrir o que há de errado comigo e corrigir. Eu teria alcançado meus objetivos se passasse mais tempo analisando e eliminando minhas fraquezas e menos tempo inventando desculpas para camuflá-las. Então, pessoal, dê a devida importância que o autoconhecimento merece. Seja honesto consigo mesmo, seja corajoso ao descobrir seus defeitos e ao corrigi-los. Não fique criando desculpas e não tenha preguiça de fazer isso. Uma vez que a sua mente está livre de preocupações, de negatividade, você está pronto para começar a aplicar a filosofia de sucesso de Napoleon Hill. Tenha um ideal, tenha uma ideia, tenha um objetivo, tenha um objeto de desejo. Pense nisso ao ponto de virar uma obsessão na sua vida e alimente essa ideia ao seu subconsciente. Misture com emoções fortes e positivas. Blinde a sua mente contra influências negativas, tanto dos seus amigos, familiares ou da mídia. Tome decisões concretas e tenha fé nas suas decisões. Não desista caso nada esteja funcionando no começo. Tenha coragem de perseverar. Seja persistente, deixe que isso se torne um hábito na sua vida. Quando menos esperar, seu subconsciente vai passar a ter um contato direto com a inteligência infinita. Você vai receber os planos para alcançar os seus objetos de desejo. Se decidir tomar uma atitude e seguir os planos, vai ter em suas mãos as manifestações físicas dos seus objetos de desejo. Ou pelo menos seria isso que Napoleon Hill te diria. Muito obrigado por assistirem esses vídeos, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa, assim como eu aprendi ao ler o livro. E se quiserem mais detalhes, sugiro que leiam o livro mesmo, né? Eu acho que vale bastante a pena. E se quiserem, podem deixar comentários aí abaixo do vídeo. Obrigado pelo seu tempo e até mais, pessoal!